pessoas abençoadas, eu sou a Nilce e vamos a dica e receita maravilhosas, então vamos lá. Vamos lá, a nossa preparação do nosso chantilly. Então perceba que aqui eu tinha colocado o globo do bol da minha batedeira dentro do congelador. Você vai fazer isso antes de bater o seu chantilly. Aqui a minha misturinha do meu chantilly já está peneirada e eu tenho 500 ml de chantilly gelado de um dia para o outro. Antes de bater esse meu chantilly, eu deixo meu bol gelando e esse globo eu deixo dentro do congelador enquanto eu vou fazer ali a parte de pesar o meu glacê e o meu leite em pó. O meu bol tá gelando e o meu fouet tá no congelador, tá? É esse processo que eu faço. Então aqui para começar a bater eu coloco na velocidade 4, perceba, e deixo bater aí um pouco, eu vou visualizando para atingir o ponto perfeito. E aqui você vai ficar acompanhando para você ver o ponto perfeito desse chantilly. Perceba que ele cresceu mais e aqui você está acompanhando ele batendo no tempo correto para você acompanhar a cremosidade, a estruturação perfeita desse chantilly. Agora vou mostrar aqui para você que como ele está atingindo o ponto, perceba que ele começa a marcar aqui, eu venho e aumento a velocidade para a velocidade 6. Perceba que foi para 6, de 4 a gente passou para 6, porque ele está quase atingindo o ponto. Como é que eu vejo esse ponto? Eu vou começar a visualizar que vai ficar a marcação do bol no meu chantilly. Do bol não, do meu globo no meu chantilly. Esse é o momento que eu vou visualizar que ele está quase atingindo o ponto perfeito, que é o ponto firme para você fazer qualquer decoração. Perceba que ele está atingindo o ponto, então nesse momento eu vou desligar para me demonstrar para você que ele está quase atingindo o ponto. Então eu passo aqui para a velocidade 7, só mesmo para ele englobar mais, encorpar mais, e eu deixo um pouco esse tempo aí, ele vai firmar bem. E feito isso, eu já vou desligar. Perceba que ele vai fazer como se ele estivesse levando todo o chantilly que está no centro. Esse é o ponto perfeito. Nesse momento eu vou fazer a parte de desligar e tirar essa parte do chantilly que está na lateral para encorpar junto com esse que está no centro, que está misturando já. Perceba que ele vai englobando todo esse chantilly do meio. Então nesse momento a gente desliga. Perceba aqui, ó, ele está encorpando todo esse chantilly do centro. Esse é o ponto que a gente precisa para fazer a nossa decoração perfeita, sem esse chantilly perder a estabilidade. Agora chegamos ao ponto perfeito. Perceba que a gente encorpou o que estava na lateral e ele está no ponto perfeito. Como é que eu vou ver? Eu vou virar o meu bol de cabeça para baixo aqui e não vai cair nada de chantilly. Esse é o ponto perfeito do meu chantilly. Vamos agora aos nossos utensílios para começar a nossa decoração. Aqui vai dicas também muito importantes para você. Eu sempre compro esses sacos para confeitar de 25 unidades, que dessa forma você economiza. E esse específico é dessa marca, mas a gente tem o link aqui abaixo com dicas para você adquirir o seu saco e ficar mais econômico para você. Então você vai poder adquirir ele nesse tamanho maior e nesse tamanho menor. Perceba que eu tenho dois tamanhos aqui, eu sempre compro dessa forma. E assim você vai economizar e automaticamente ter um lucro aí em cima dos seus bolos. Vamos aos nossos bols. E aqui a dica para você adquirir os seus bols. Nós já temos link também para você adquirir esses bols. Você pode comprar ele em kit, que sai mais econômico para você. E também de vários tamanhos, tá? Esses são os dois tamanhos que eu utilizo muito, mas você pode escolher o tamanho de sua preferência. Aqui abaixo você vai ter o link para você adquirir esses bols maravilhosos. Vamos à nossa decoração agora. Vamos iniciar a nossa decoração e aqui eu estou com a minha bailarina e vamos agora aos utensílios que a gente vai utilizar. O nosso bolo de 12 centímetros que a gente vai colar no nosso prato. Aqui eu estou com um prato de 20 centímetros, que é para você ter aí a folga para pegar o seu prato e manusear ele adequadamente. Então vamos aos bicos. Aqui eu estou utilizando um bico pitanga, nosso bico folha. Esses são os bicos da nossa decoração de hoje, que são bicos menores. Vamos ao nosso tom. Aqui eu vou utilizar o nosso pink e o nosso rosa bebê, tá? Eu tento fazer uma mistura desses dois corantes para atingir a cor perfeita. Vamos, aqui a gente vai começar fazendo a hidratação, né, do nosso chantilly. Então eu começo primeiro colorindo. Então aqui eu gosto de fazer a mistura com 2 tons de rosa, só que eu percebi no momento que eu estava utilizando que o nosso rosa bebê acabou. Então, o meu rosa bebê acabou, o que é que eu vou fazer? Eu vou atingir
esse ponto com um rosa mais forte? Sim, eu vou atingir porque eu vou adicionar ele de pouquinhas quantidades. E aqui o tom escolhido para a minha cliente era um tom rosa bebê, então eu preciso fazer esse formato de ir adicionando aos poucos, não posso adicionar somente de uma vez, porque senão eu posso fugir do tom. E aí eu vou ter que gastar mais chantilly para recuperar o tom. Então, para mim não ocorrer, esse erro, para mim não atingir esse erro, eu vou adicionar aos poucos. Então, eu vou adicionar de gotas por gotas. Aqui eu estou adicionando de 2 gotas até nós chegarmos ao tom adequado desse rosa. Então, você vai ver aqui no rosa final, atingindo com o nosso rosa pink. Então, eu sempre vou utilizar essas vasilhas porque elas me dão auxílio. Tá vendo que o cabo dela me dá essa segurança para me segurar e fazer essa mistura do meu rosa. Agora, acompanhe aqui o nosso tom final. Aqui a gente atingiu o nosso tom de rosa final, que é um rosa bebê com o nosso rosa pink. Para você não perder, siga sempre a nossa dica de adicionar o rosa aos poucos. Aqui eu atingi o tom do meu rosa, eu reservo e vamos para o nosso branco. Esse bolo é uma decoração de rosa com branco, ele é todo branco com detalhes rosa. Então eu faço a coloração porque esse meu rosa vai atingir a cor. Quando ele descansa, ele fica a cor mais forte. E aí venho para o meu chantilly branco. Então como é que eu vou fazer essa parte de hidratar bem? Eu vou misturar dessa forma, mexendo sempre, para mim atingir essa hidratação e essa cremosidade maravilhosa para poder espatular. Não tem outro processo, a gente tem que misturar muito bem para atingir esse resultado. Vamos à dica para você utilizar a hidratação com o seu leite condensado. Você vai adicionar uma pequena quantidade, exatamente como eu estou fazendo aqui. Feito isso, você vai misturar muito bem até atingir a hidratação perfeita. Eu vou demonstrar esse ponto aqui com a nossa espátula. Quando atingirmos a cremosidade perfeita, você percebe que ele fica cremoso, bem maravilhoso. Você passa a espátula e ele fica lisinho. Esse é o momento perfeito. Vamos começar agora a decoração. Então você vai começar colocando uma pequena parte de glucose. A glucose vai ajudar a colar o seu bolo para ele não correr do prato quando você estiver transportando para o seu cliente. Essa é a glucose de milho, maravilhosa para você estar fazendo esse processo em todos os seus trabalhos, seja bolo temático ou até mesmo outros bolos como no acetato ou bolos caseiros. Você vai colocar no prato e em seguida você já entra com o seu bolo. Agora você vai colar o seu bolo bem no centro e dar uma pressionada de leve aqui no seu bolo, só mesmo para firmar ele, já tira a cinta de contenção. Perceba que a gente está usando a nossa fórmica e o bolo fica bem retinho, bem maravilhoso. E essa cinta acaba não tendo contato com o nosso bolo por causa dos nossos saquinhos que a gente utilizou. Perceba, está uma camada bem generosa, bem maravilhosa. Isso tudo você já viu aí no nosso vídeo de preparação de recheio e massa que você não pode perder. Então volte, se você ainda não assistiu, volte lá e assiste o nosso vídeo para aprender esse recheio maravilhoso e essas quantidades maravilhosas para você estar montando o seu bolo maravilhoso aqui de 12 centímetros. E aqui acima no card vai estar aparecendo o vídeo da preparação do nosso recheio maravilhoso e da nossa massa deliciosa para você estar montando esse lindo. Agora vamos começar fazendo a nossa pré-camada de gruda farelo, que é muito importante você fazer em todos os seus bolos antes de fazer a espatulagem. Então esse processo eu vou começar aplicando meu chantilly aqui. É o meu chantilly poroso mesmo, você vai aplicar em todo o seu bolo e vai deixar ele bem lisinho para poder receber a camada final, que é o nosso chantilly hidratado, que a gente entra como camada final para poder fazer a finalização. Esse processo aqui é muito importante para não sair os gruminhos do bolo e danificar a sua decoração aí do seu bolo, a decoração final. Então é um processo que eu sempre faço para todos os meus bolos, que é a camada gruda farelo com o meu chantilly poroso. Então você vai fazer isso de todo o bolo, em toda a decoração, para lhe auxiliar nesse processo. Perceba que agora ele está bem finalizado com a camada gruda farelo. Agora a gente vai entrar com a camada final, que é o nosso chantilly hidratado. É onde a gente vai utilizar o nosso chantilly hidratado, que a gente fez a hidratação aqui com leite condensado. É muito importante você visualizar essa hidratação, porque você não pode hidratar demais e danificar a estrutura do seu chantilly, tá bom? Então, para isso, você precisa fazer essa parte de hidratar aos poucos. Você vai utilizar aos poucos. Aqui eu estou utilizando um borrifador que você pode estar comprando em qualquer loja de confeitaria ou até mesmo de essência para dar uma hidratação e uma ajuda na hora de você espatular. Agora o meu chantilly branco estava descansando, então ele acabou ficando um pouco poroso.
Nesse momento eu vou mexer novamente para me atingir a hidratação dele novamente e poder deixar ele bem maravilhoso. Eu vou fazer o mesmo processo que a gente já fez e ele vai atingir a hidratação correta novamente. Então perceba que eu estou fazendo isso para recuperar essa hidratação dele. E esse é o ponto perfeito da hidratação, perceba que ele está bem lisinho. Esse é o ponto perfeito para você fazer a parte de espatular o seu bolo. Esse ponto é muito importante, senão se você não fizer isso, o seu chantilly fica poroso. Quando você for espatular, aquele chantilly vai ficar com o aspecto todo cheio de bolha. E aí já não dá para fazer esse processo, né, de misturar bem. Então você deve fazer isso sempre antes. Agora eu coloco no meu saco de confeitar, né, do jeito que você está vendo, e vamos à parte de aplicar no nosso bolo. Aqui a dica é você colocar ele sempre em contato direto com o bolo, pressionando para ele ficar como se fosse grudando no bolo. Dessa forma ele não vai descolar do bolo quando vier fazendo a espatulagem. Perceba que ele está como se ele fosse colando no meu bolo. Esse é o processo que eu tenho que levar sempre em consideração todas as vezes que eu vou fazer uma decoração, porque senão ele não cola e quando eu for fazer a nossa espatulagem, o chantilly fica como se ele fosse saindo do bolo. Então essas são dicas muito importantes para você seguir para fazer sua decoração maravilhosa no seu bolo e não ter esse prejuízo e também essa dor de cabeça na hora de fazer a finalização, porque é muito difícil a gente querer finalizar com o chantilly que está descolando do bolo porque a gente não pressionou adequadamente. Então perceba que eu pressiono bem, o chantilly fica bem grudado no meu bolo, esse é o correto, e a minha mão que está aplicando o chantilly, ela fica parada e a minha outra mão gira a bailarina. Essa também é uma dica muito importante para você ter uma finalização boa e também bem correta aí no seu bolo. Então sempre leve em consideração essas dicas maravilhosas. Aqui eu aplico muito bem no centro e agora eu vou borrifar a minha água que eu mostrei aqui para vocês com esse, ó. Com esse vidrinho a gente vai fazer a parte de borrifar em todo o meu bolo. Perceba que eu vou espirrar em todo o meu bolo a minha água aqui com esse borrifador e isso vai me ajudar a fazer a espatulagem do meu bolo. Então eu faço isso por todo o bolo e entro com a minha espátula. Esse processo é uma dica para você fazer aquele espatulado bem lisinho, bem maravilhoso, sem dificuldade. Então fiz esse processo e eu entro com a minha espátula fazendo o topinho do meu bolo. O movimento é esse que você está vendo, você posiciona e vai girar sua bailarina. Para fazer o topinho do seu bolo, você vai fazer esse processo aqui, colocar sua espátula e vai girar. Feito isso, você vai para a parte lateral. Então aqui, se você perceber que precisa de mais líquido, você borrifa um pouquinho. Não vá também borrifar demais, porque aí vai danificar o seu bolo. Então o processo aqui é posiciono a minha espátula aqui na lateral. Essa minha mão que está segurando a espátula, ela deve ficar firme. E a outra mão que vai girar a bailarina constantemente. Então perceba que a minha mão que está segurando a espátula, ela não sai do lugar. A outra mão que gira a bailarina com frequência. É esse o processo que você deve seguir para fazer todas as suas decorações dos seus bolos temáticos. Assim você vai ter um espatulado maravilhoso. Perceba que ele está ficando retinho, sem problemas, bem lisinho. Esse é o processo que a gente deve fazer para atingir essa finalização maravilhosa. Então aqui eu paro e visualizo o meu bolo. Se está faltando chantilly em algum lugar, eu venho, aplico esse chantilly. Se tiver bolha, por exemplo, no meu bolo, nessa hora eu tiro a bolha, aplico o chantilly novamente e entro com a espátula. Mesmo processo eu vou fazer sempre. A mão que segura a espátula fica parada e a outra mão que gira a bailarina com frequência. Dessa forma que você vai fazer sempre a sua espatulagem. Então não perca essa dica, siga ela que o seu resultado será perfeito com a sua espatulagem dos seus bolos. Agora vamos aqui fazer a parte de tirar esse topinho que está aqui em cima do bolo. Você vai acertar muito bem. Isso se chama acabamento, tá? Então você vai fazer essa parte de tirar esse topinho com delicadeza para dar um acabamento bem maravilhoso no seu bolo. Então acompanhe aí que a gente vai tirando. Você já vai ver o resultado bem maravilhoso. Aqui, após você tirar todo o chantilly do topinho, você percebe que ficou um pouco danificado em cima. Você entra com a espatulagem rapidamente, só para finalizar. E pronto, chegamos ao ponto final e agora vamos entrar com o nosso acabamento de bico. Agora vamos ao nosso acabamento de bico e para essa finalização a gente vai utilizar o branco aqui. Agora nós vamos hidratar o nosso rosa. Lembra que a gente coloriu? Ele estava descansando e essa cor ela acaba ficando mais forte. Ao processo de descansar ela fica mais forte. Aqui a gente pega e mexe muito bem para hidratar, que a gente vai fazer uma barra. Que perceba que está hidratado. O
ponto para você ver se tá com uma hidratação boa é você fazer esse processo aqui, tá? Você vai bater a espátula e vai sair como se fosse um biquinho aqui na espátula. Esse é o ponto. Aqui eu sempre utilizo um pote para me dar suporte para adicionar o chantilly no meu saco de confeitar. Então eu coloco o meu saco de confeitar e vou entrar com o meu chantilly rosa. Nós vamos fazer uma barra nesse bolo, uma barra rosa. O acabamento ele vai ser branco também com detalhes rosa. Então é um bolo vintage maravilhoso e vamos utilizar os bicos de confeitar para acabamento. Mas antes a gente vai fazer essa barrinha, que poderia ser de qualquer outra cor, poderia ser vermelho. Então é um bolo que você pode utilizar de várias colorações para fazer a finalização. E aqui a gente está utilizando a cor branco e rosa. Então ele está todo espatulado branco e agora eu vou entrar com a minha barra rosa. Então aqui eu vou utilizar o mesmo processo que a gente utiliza para fazer a parte de espatular o branco. Então eu deixo o chantilly colando em cima do outro chantilly que está finalizado, para essa decoração não sair quando eu for passar a espátula, tá? Esse é o processo que você vai fazer na hora de aplicar em todo o seu bolo. Feito isso, você aplicou todo o chantilly, você vai passar a espátula que nem você fez a espatulagem branca. Você vai fazer o mesmo processo, tomando cuidado para não danificar a parte branca que já está finalizada, porque se você danificar a parte branca, não tem como consertar, a não ser que você tire todo o rosa e faça tudo novamente. Então esse cuidado é muito importante para não danificar a parte branca. Vou fazer nessa parte de depositar chantilly onde está faltando. Vou finalizar com a espatulagem para entrar com o nosso bico. Então perceba que eu coloquei onde está faltando e venho com a espátula novamente. Fizemos toda a espatulagem aqui, você acompanhou aqui o processo mais rápido, toda essa parte de espatulagem dessa barra rosa. Agora a gente vai ao processo muito importante, que é você limpar sempre o prato do seu bolo para deixar esse acabamento bem delicado e mostrar o seu cuidado, né, no seu trabalho para o seu cliente. Faça essa parte e entre agora com o nosso trabalho de bico. Agora a gente vai fazer o nosso acabamento utilizando o nosso bico pitanga, que a gente vai deixar a numeração aqui na descrição do vídeo para você estar utilizando esse bico. E também você pode adquirir esses bicos através do nosso link maravilhoso, para você ter bicos muito lindos para fazer a sua finalização aí dos seus bolos. Nesse momento meu bolo está na geladeira, ele está gelando para o chantilly ficar firme e poder receber a finalização com o bico. Vamos à nossa decoração agora. Então o processo que você vai fazer parece como se você já estivesse fazendo. Essa espátula eu estou demonstrando o processo que a gente vai fazer no bolo. A gente vai posicionar dessa forma os nossos detalhes e para o topo, que é a parte de cima, a gente vai fazer essa outra forma. Então vamos agora a esse acabamento maravilhoso com o nosso bolo, com o nosso bico no nosso bolo. Esse é um tema vintage que você pode estar fazendo de vários formatos, vários tamanhos. E os bicos você vai utilizar também de várias formas. O muito legal desses bicos é que a gente tem várias possibilidades, várias decorações para fazer com ele. Então vamos agora a esses detalhes com o nosso bico maravilhoso. Então a gente começa depositando o nosso chantilly dessa forma. Esse é o formato que a gente vai fazer em todo o bolo. Você aperta e puxa para cima e vai ficando esse acabamento. Então para você ter mais apoio, você vai pegar com as duas mãos o seu bico, que você faz esse apoio melhor na parte de posicionar aqui o acabamento. Então faz isso em todo o bolo e fica assim, maravilhoso. E esse é o resultado final maravilhoso do nosso bico na barra do nosso bolo, deixa simplesmente lindo. Agora vamos para um outro detalhe com o mesmo bico, que é aqui na barra do nosso rosa. Bem aqui a gente vai entrar com uma pitanga. Então você vai apertar esse detalhe e fazer como se fosse uma correntinha. A gente vai fazer esse acabamento no topo, que é a barra, né? O topo do nosso bolo a gente vai fazer como se fosse uma correntinha. A gente vai apertando e girando, vai ficar esse acabamento maravilhoso aqui no final. E esse é o nosso resultado maravilhoso com o nosso bico maravilhoso. Então vamos a mais um detalhe, que é essa pitanga aqui na barrinha do nosso tom rosa. A gente vai fazer esse acabamento. Então o bolo vintage é um bolo que você usa vários acabamentos com o nosso bico. Para bolos menores, são bicos menores. Você pode fazer diversidade de acabamento com vários bicos, que vai ficar simplesmente lindo. E aqui é como se fosse uma finalização da nossa barra rosa com o nosso trabalho de bico maravilhoso. Então perceba que ele fica simplesmente lindo.
E esse foi o acabamento com o nosso bico maravilhoso para o nosso bolo vintage. Para essa barra rosa você pode fazer vários formatos também, tá? Agora a gente vai utilizar o nosso bico folha, que é esse bico maravilhoso que você vai dá para você fazer laço, vários acabamentos. Aqui a gente vai fazer detalhes na parte rosa com esse bico. Então acompanhe agora esse detalhes maravilhoso. Agora vamos. Você vai posicionar a sua espátula e vai testar o seu bico. Então detalhes que eu vou fazer ele é parecido com esse, nessa parte rosa. Então antes de você fazer no seu bolo, você testa na sua espátula para depois passar para o seu bolo. Então eu sempre faço esse processo. E aí eu vejo como é que eu vou fazer essa utilização desse bico. Isso é uma dica para você treinar os seus trabalhos de bico antes de ir direto para o seu bolo. Então olha, perceba que eu coloco e puxo. E dessa forma eu vou deixando esses detalhes que eu vou colocar agora no meu bolo. Então acompanhe esse detalhe maravilhoso. Você vai adicionar dessa forma, você vai apertar, descer e puxar. Esse é o formato que você vai fazer para dar esse acabamento. Você pode fazer laços, você pode fazer várias finalizações. Eu escolhi como se fosse um detalhe, um franzidozinho de forma comprida no meu bolo, para dar um acabamento e deixar ele bem lindão. E esse é o nosso detalhe maravilhoso no nosso bico. Então você pode fazer laços também, fica de acordo com a sua preferência. Vamos à nossa roseta agora em cima, que é utilizando o nosso bico pitanga fechado também para a finalização desse lindo. Agora vamos ao acabamento final, finalização desse lindo, que é essa roseta que a gente vai fazer. Perceba, é essa que a gente vai fazer em cima do nosso acabamento branco, que é essa correntinha. Vamos posicionar e vamos colocar umas também no meio. E aqui você vai buscar centralizar a parte da emenda do seu bolo para fazer o acabamento. Então eu começo sempre pela parte da emenda e venho fazendo acabamento em todo o bolo. E aqui a ideia é colocar algumas pitangas nesse acabamento branco e depois finalizar ele na parte do centro, né, que é o topozinho, e finalizar com as nossas pérolas maravilhosas e a nossa vela. E acompanhe agora o acabamento final. Colocamos a nossa pitanga aqui no centro. Com o mesmo bico a gente vai fazer um acabamento aqui abaixo da nossa correntinha. Perceba que é o mesmo bico que a gente vai utilizar. Dessa forma a gente faz o acabamento final. Lembrando que o bolo vintage é um bolo que você vai fazer esse trabalho de bico bem maravilhoso aí no seu bolo e deixar ele bem lindão. Então é um bolo que você pode treinar vários tamanhos de bico e várias posições também. Agora vamos ao acabamento final, que é esse acabamento aqui. Aqui você vai fazer como se fosse uma corrente, só que uma hora essa corrente vem por cima e uma hora ela vai estar por baixo e vai deixando esse acabamento bem maravilhoso. Perceba que uma hora ela dá uma volta por cima, perceba que ela vai dar uma volta por cima e vai e dá uma volta por baixo. Esse é o formato que você vai fazer em todo o seu bolo e vai deixar ele bem lindão. Esse foi o acabamento final maravilhoso. Agora a gente vai adicionar nossas pérolas douradas e a nossa vela maravilhosa. Adicionamos aqui as nossas pérolas e essas pérolas você pode estar comprando e fazendo a coloração com um pó decorativo de cor dourado verdadeiro, que fica nesse tom maravilhoso. Você pode mesclar também tamanhos maiores e tamanhos menores. Coloca aqui e faz essa finalização. Estou colocando somente nas rosetas e vamos para a nossa vela para dar o acabamento final. Perceba como ele está maravilhoso. Agora adicionamos a nossa vela. E a parte da vela você pode utilizar a vela de acordo com a decoração e cor que você está utilizando para melhor ter a harmonização aí. E assim foi o nosso lindo de hoje. Acompanhe o resultado final e tchau!